Pasta 3. Em Jerusalém. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos quando asseverava que a criatura acima de tudo devia amar a Deus. Jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho? Desejou num relance romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e simultaneamente abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde se estorceu no tronco do martírio, porque em retribuição aos esforços somente o sangue manava mais copioso das feridas abertas. Singultos dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações. A fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de o encaminhar a uma das galeras do tráfego comercial, onde se encontrava o questor, interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce oriunda da íntima confiança em Deus. Como outros descendentes de sua raça, sofrera o sacrifício pungente. Todavia, guardara a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor dos provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã até aos confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se fora um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto até o porto, onde o internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. Reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que não raro requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava a uma tarefa habitual, sentia o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando comovido os dias laboriosos da sua charrua amiga. Em breve o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio na natural bondade que lhe transbordava da alma. Ai de nós, exclamou um colega desalentado, são raros que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Para todas as complicações da nova modalidade de sua existência, tinha uma fórmula conciliatória harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. No bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara.
dividia o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos sobrelevava a saudade do ninho familiar, com esperança de rever a irmã algum dia, por mais que se lhe dilatasse o cativeiro. De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia e Nicópolis, de onde deveria regressar aos portos da linha de Chipre. Depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se à pesada faina de carga e descarga do material transportado, à manobra dos remos implacáveis e à assistência aos poucos passageiros sempre que lhe requisitavam préstimos sob o olhar vigilante de Lisipo. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium em comissão de natureza política, com destino ao porto de Neapafos, onde alguns amigos o esperavam. O moço Patrício se constituiu desde logo entre todos alvo de grandes atenções. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias, em prosseguimento da rota pré-fixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se a Sorrelfa que nas cercanias de Cefalônia graçava uma peste desconhecida. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com um indisfarçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lisipo pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gesiel, incontinente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Sérgio Paulo tinha o leito em desalinho. Não raro levantava-se de súbito no auge da febre, que o fazia delirar pronunciando palavras desconexas e agravando com o movimento dos braços as chagas que sangravam em todo o corpo. "Quem és tu?" perguntou o doente em delírio logo que enxergou a figura silenciosa e humilde do jovem de Corinto. "Chama-me Gesiel, o escravo que vos vem servir." E a partir daquele momento consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da sua afetividade. Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos de que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar. Dias seguidos e longas noites, velou a cabeceira do ilustre romano com devotamento, boa vontade. Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas que trazia de cor, cumulando-o de consolações e carinho fraternal. Sérgio Paulo compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros e no convívio daqueles dias afeiçoou-se ao enfermeiro humilde e bom. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a sua admiração e o seu reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade, o doente entrou em rápida convalescença com manifestações de geral alegria. E, contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graçava em Cefalônia. Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício, já quase restabelecido, e lhe pediu aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas, esclareceu Sérvio Carbo com um malicioso sorriso. O patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Lisipo, entrando os 3 a tratar do assunto. "Qual a situação do rapaz?" perguntou o romano com interesse.
O feitor passou a esclarecer que o jovem hebreu lhe viera com outros homens capturados por Licínio Minúcio por ocasião dos últimos distúrbios da Caia. Lisipo, que simpatizava extremamente com o moço de Corinto, procurou pintar com fidelidade a correção da sua conduta, suas maneiras distintas, a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros muitas vezes desesperados e insubmissos. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza. Não posso admitir que Gesiel seja atirado ao mar com a minha aquiescência. Devo a este escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio e, se necessário, poderei esclarecê-lo mais tarde sobre esta minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o seu organismo, e por isso mesmo é que lhes peço a cooperação necessária a fim de que esse jovem fique liberto para sempre. Mas isso é impossível, exclamou Sérvio reticenciosamente. Por que não? Revidou o romano. Em que dia atingiremos o porto de Jope? Amanhã à noitinha. Pois bem, espero que vocês não se oponham aos meus planos. E tão logo alcancemos o porto, levarei Gesiel num bote até as margens, pretextando o ensejo de exercício muscular que preciso recomeçar. Aí então lhe daremos liberdade. É um feito que me impõe em obediência aos meus princípios. Mas, senhor, obtemperou o comandante indeciso, não aceito quaisquer restrições, mesmo porque Licínio Minúcio é um velho camarada de meu pai. E continuou depois de refletir um momento. Não ias atirar o rapaz ao fundo do mar? Sim, pois faze constar nos teus apontamentos que o escravo Gesiel, atacado de mal desconhecido, contraído em Cefalônia, foi sepultado no mar antes que a peste contagiasse os tripulantes e passageiros. Para que o rapaz não se comprometa, instruí-lo-ei a respeito, dando-lhe umas tantas ordens terminantes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises culminantes da moléstia ainda em começo. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade. O comandante e o feitor trocaram um olhar inteligente de implícito acordo mútuo. Depois de longa pausa, Sérvio concordou, dando-se por vencido. Está bem, seja. O moço Patrício estendeu a mão aos dois e murmurou. Por este obséquio, ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim de um amigo. Daí a instantes, Sérgio acercou-se do jovem, semi-adormecido junto do seu camarote e já tomado de febre, em começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Gesiel, desejaria voltar à liberdade? Ó Senhor, exclamou o jovem, reanimando o organismo com um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensaste nos longos dias da minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor, nada me deveis. Ambos falavam o grego e, refletindo subitamente na situação de futuro, o patrício interrogou. Sabes o idioma comum da Palestina? Sou filho de israelitas que me ensinaram a língua materna nos mais verdes anos. Então, não te será difícil recomeçar a vida nesta província. E medindo as palavras como se temesse alguma surpresa contrária aos seus projetos, acentuou. Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu, há alguns dias. O comandante, atento à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde chegaremos a Jope e hei de valer-me dessa circunstância para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, e é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor.
Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou. Tomarei todas as providências, dar-te-ei algum dinheiro para atenderes às primeiras necessidades e vestirás uma de minhas velhas túnicas, mas tão logo seja possível, vai-te